O acidente ferroviário do túnel Sutton ocorreu no túnel Sutton entre Frodsham e Moor em Cheshire, Inglaterra, em 30 de abril de 1851. Como resultado, 9 pessoas morreram e entre 30 e 40 ficaram feridas. Em 18 de dezembro de 1850, uma nova ferrovia foi aberta entre Chester e Warrington pela Barkenhead, Lancashire e Cheshire Junction Railway. Isso reduziu pela metade a distância ferroviária entre Manchester e Chester, pois os trens podiam viajar via Warrington em vez de via Crewe. Uma das primeiras atrações a ser servida pela nova linha foi Chester Races, em particular a Chester Cup em 30 de abril de 1851. A linha foi anunciada como The Direct Route to Chester Races e estima-se que 4.000 pessoas se reuniram na estação Manchester Victoria durante a manhã daquele dia. Os trens lutaram para levar os passageiros até Chester, com um trem chegando com 2,5 horas de atraso e os passageiros de outro trem de 50 vagões tendo que caminhar parte do caminho. Após as corridas, às 18 horas um trem já havia deixado a estação Chester General e logo depois outro trem transportando cerca de 430 passageiros partiu. Um outro trem estava parado em desvios com um aviso Manchester via Warrington em seu lado. As pessoas cruzaram a linha e encheram completamente o trem. Foi estimado que 900 passageiros estavam amontoados em 18 pequenos vagões. O trem deixou o desvio por volta das 18 horas e 50 puxado pela locomotiva Druid. Foi auxiliado na subida da estação Chester por outra locomotiva, a número 16, empurrando na parte de trás. A número 16 retornou a Chester para coletar seu próprio trem e o trem puxado pela Druid fez boa velocidade para Frodsham, onde alguns passageiros o deixaram. A essa altura, começou a chover, virou granizo e as rodas motrizes começaram a escorregar. Da estação Frodsham até o viaduto Sutton Weaver há um gradiente adverso de 240 e o bombeiro e um assentador de chapos local lixaram os trilhos. Apesar disso, o trem progrediu lentamente, mesmo no viaduto nivelado. Além do viaduto, o túnel também tinha um gradiente adverso de 264 e era difícil manter o trem em movimento. A essa altura, o trem puxado pelo número 16 havia deixado Chester com apenas 430 passageiros e estava alcançando o trem de Druid. Quando chegou perto do túnel Sutton, estava a apenas 60 jardas, 55 metros, 70 jardas, 64 metros, atrás dele. O guarda de Druid sinalizou para o trem seguinte vir atrás e empurrar seu trem. Isso aconteceu, mas então as rodas do número 16 também começaram a escorregar. No meio do túnel de 1,154 m jardas, os dois trens pararam virtualmente ou completamente. Agora o próximo trem, puxado por Albert, havia chegado na estação Frodsham e foi autorizado a sair 2 minutos depois. Isso foi 14 minutos depois que o trem número 16 partiu e 24 minutos depois do trem de Druid. As regras da empresa permitiam que os trens passassem por estações intermediárias em intervalos de 5 minutos. O trem de Albert entrou no túnel a 15 e 20 milhas por hora. O maquinista notou muito vapor no túnel e afirmou que diminuiu a velocidade, mas seu trem colidiu com a traseira do trem número 16. O guarda do trem número 16 voltou com uma luz vermelha e parou o próximo trem no viaduto. 2 médicos foram chamados de Frodsham e um da vila de Alton. No acidente, 5 pessoas morreram imediatamente e 4 morreram depois. Entre 30 e 40 pessoas ficaram feridas. Cerca de 1.600 pessoas estavam aglomeradas dentro do túnel em completa escuridão.
Um inquérito foi realizado em Preston Brook e o júri retornou um veredito de morte acidental. O júri também acrescentou sua opinião unânime de que a empresa deveria aceitar grande culpa e que houve falta de prudência e discrição por parte dos oficiais e servos da empresa. Um relatório foi preparado pelo capitão R.M. Lafan, que foi nomeado pelos comissários das ferrovias. O capitão Lafan criticou o secretário da empresa, o superintendente da locomotiva, os 3 maquinistas, 2 dos guardas e o chefe da estação de Frodsham, mas em particular ele culpou o comitê executivo da empresa ferroviária. Ele fez 6 recomendações. Uma estação deveria ser construída em cada extremidade do túnel e que as estações deveriam ser conectadas por um telégrafo elétrico. 2 guardas deveriam ser fornecidos em cada trem em vez de um. O estoque de locomotivas e o número de vagões deveriam ser aumentados. Uma equipe mais eficiente deveria ser contratada. Todos os vagões de passageiros que passassem pelo túnel deveriam ser fornecidos com luzes. O intervalo de 5 minutos entre os trens deveria ser aumentado. As estações foram construídas. Na extremidade de Frodsham, a estação foi primeiro chamada de Runcorn, depois Runcorn Road e, finalmente, Alton, agora está fechada. Na outra extremidade estava a estação Norton, que foi substituída pela estação Runcorn East. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.